O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente tomou a decisão final de romper com seus aliados da OTAN ou então está completamente confuso com seus próprios pensamentos. Hoje, Trump declarou publicamente que os aliados dos Estados Unidos na OTAN são covardes e que os americanos vão se lembrar por muito tempo de como os europeus se recusaram a entrar na guerra que o próprio Trump começou, sem sequer consultar esses mesmos aliados. E também insinuou que talvez esteja pronto para sair da OTAN. Mas o problema é que apenas alguns dias atrás, esse mesmo Donald Trump repetiu várias vezes que os Estados Unidos não precisam de nenhuma ajuda dos aliados, dizendo que não precisam. E um dia antes, pelo contrário, Trump pedia essa ajuda e literalmente ontem disse que os aliados da OTAN, cito, estão se comportando bem, muito melhor do que antes. Hoje eles estão se comportando mal de novo e são covardes. Enquanto isso, as declarações cada vez mais caóticas de Trump sugerem que o presidente perdeu o controle sobre a guerra contra o Irã. Após o início estrondoso do conflito com o assassinato do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, a equipe de Trump, talvez esperasse que em 3 semanas a situação melhorasse. Em vez disso, a saída para a situação ainda não está definida e o próprio Trump está constantemente se contradizendo em suas próprias declarações. Então vamos discutir esse assunto juntos agora. Meu nome é Alexei Petty, amigos. Se vocês quiserem apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube, eu ficarei agradecido por isso. Isso pode ser feito financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal Alexei Petty. Escolha qualquer forma que for mais conveniente para você. Ficarei agradecido pelo seu apoio. Faça isso ao final deste episódio se achar que essa informação foi útil e interessante para você. E também se inscreva no meu canal do Telegram Petty News. O link para ele também está na descrição. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os aliados da OTAN de não quererem garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz. O bloqueio dele se tornou um fator chave para o aumento dos preços do petróleo no mundo todo. E agora, uma citação de Trump. Os aliados não querem contribuir para a abertura do Estreito de Hormuz, uma simples manobra militar que é a única razão dos altos preços do petróleo. Para eles isso é tão simples, um pequeno risco, covardes, e nós vamos nos lembrar disso. Bem, aqui finalmente podemos esclarecer um ponto muito importante. Donald Trump está agora espalhando insultos e exigências aos aliados de forma tão barulhenta que, desculpe, isso já ultrapassa todos os limites razoáveis. O fato é que nenhum aliado da OTAN foi previamente informado sobre o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro. Ninguém na Europa sabia que Trump pretendia iniciar uma guerra na qual ele depois tentaria envolver a própria Europa. Ora, é assim que aliados agem? Lembro que no primeiro dia da guerra foi revelado que o ministro da Defesa da Itália estava na Arábia Saudita. Parecia que Trump tinha boas relações com os italianos, mas nem mesmo ele sabia que seu aliado da OTAN estava prestes a iniciar um ataque contra esse país, quero dizer, contra o Irã. E, consequentemente, esse ministro italiano e mais alguns altos funcionários tiveram que deixar Riad às pressas, porque o Irã começou a atacar esses países do Golfo Pérsico em resposta. Não é assim que aliados agem. Além disso, Trump realmente está com problemas. Em meio às críticas a Washington, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Holanda, Japão e Canadá declararam estar prontos para participar da garantia da passagem segura pelo Estreito de Hormuz. Eles dizem, ok, estamos prontos. Trump diz, vocês são covardes, vamos lembrar disso. Vale destacar que o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que isso só ocorrerá com o fim das hostilidades. O presidente da França, Emmanuel Macron, após a cúpula da UE em Bruxelas, destacou que a prioridade continua sendo o respeito ao direito internacional e a desescalada. Aqui é importante entender que eu já analisei isso em uma das edições anteriores e vou repetir aqui de forma bem breve mais uma vez. Para a Alemanha e a França, não há um grande prejuízo pelo fato de o Estreito de Hormuz estar fechado, porque nem a Alemanha nem a França recebem dos países do Golfo Pérsico volumes tão grandes de gás, petróleo ou qualquer outra coisa. Por exemplo, a Alemanha comercializa com os países do Golfo Pérsico por ano, ela importa de lá mercadorias no valor de 5,7 bilhões de dólares. Bem, dentro de uma economia tão grande, esse é um número pequeno, mas mesmo esses 5,7 bilhões de dólares, 0,7 bilhões de dólares é a quantia pela qual a Alemanha compra no Oriente Médio iates, barcos, joias e assim por diante,
Por isso a questão é, quando muitos comentaristas dizem que os europeus também sofrem com isso, por que eles não ajudam o Trump? Primeiro, Trump não os avisou. Segundo, tem certeza que esse argumento é válido, que os europeus realmente sofrem com o bloqueio do Estreito de Hormuz? A Itália sofre. Sim, a Itália sofre. A Bélgica sofre. A Bélgica sofre. Mas não todos os outros. Mas aqui está a principal questão. Por que o Trump critica os aliados da OTAN se há apenas 2 dias ele declarou que os Estados Unidos nem precisam da ajuda deles? Lembro que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse há 2 dias que a maioria dos aliados da OTAN informou a Washington que não pretende participar da guerra com o Irã nem garantir a segurança no Estreito de Hormuz. Mas isso, segundo ele, foi apenas um teste quando ele pediu essa ajuda. E os Estados Unidos não precisam desse tipo de ajuda, porque já venceram essa guerra. Trump então declarou que não ficou surpreso com isso, pois sempre acreditou que a OTAN não ajudaria os Estados Unidos. A seguir, cito literalmente uma declaração de Trump de 2 dias atrás. Nós gastamos centenas de bilhões de dólares por ano para proteger esses países e eles não fazem nada por nós, especialmente quando precisamos. Graças aos nossos sucessos militares no Oriente Médio, não precisamos mais e nem queremos a ajuda dos países da OTAN. Na verdade, nunca precisamos dela. Os Estados Unidos não precisam da ajuda de ninguém. Espera aí. Se não precisa de ajuda, por que Trump não sossega? Porque ele insulta os aliados? Diz que vocês são covardes. Diz, eu vou lembrar disso. Nós vamos lembrar disso para sempre. Lembrar do quê? Você disse 2 dias atrás que não precisava de ajuda e nunca precisou dela. Mas a questão é que Trump realmente precisa de ajuda. Mas ele não consegue admitir isso. Suspeita-se que Trump perdeu o controle dessa guerra, porque enquanto os Estados Unidos e Israel, sem dúvida, causaram enormes danos ao complexo militar industrial de Teherã e à sua máquina repressiva, o Irã tomou a iniciativa ao expandir a escala da guerra. O fechamento do Estreito de Hormuz, uma rota vital de petróleo, ameaça paralisar a economia mundial. Os americanos já estão sofrendo, pois o preço médio da gasolina se aproxima de $4 por galão. Isso é muito, e a situação pode piorar. Instalações regionais de petróleo e gás no Golfo Pérsico estão sendo constantemente atacadas. Na quinta-feira, Trump insistiu que não sabia dos planos de Israel de atacar o campo de gás iraniano South Pars. Mas isso é mentira. Trump sabia e até concordou com esse ataque. E depois disso, Trump pediu a Israel para não bombardear as instalações de gás do Irã. E aí está o problema. Trump queria ser bonzinho, mas esse episódio só aumentou as preocupações dos representantes do movimento MAGA. Sobre o fato de que quem trava a guerra é Israel, não os Estados Unidos. Lembre-se do MAGA, eles agora estão espalhando essa teoria de que quem está conduzindo a guerra é Netanyahu, que ele convenceu Trump a entrar nessa guerra, enganou ele e assim por diante. Quando Trump diz, eu não sabia que Israel estava bombardeando South Pars, ele confirma isso, mostrando que não controla a situação. Os países do Golfo Pérsico vivem sob ameaça constante devido à guerra iniciada pelos Estados Unidos, seu aliado, que eles na verdade não desejavam. Enquanto isso, Trump fica indignado porque não pode simplesmente ordenar que os europeus enviem navios para abrir o Estreito de Hormuz. E os europeus respondem a Trump com as próprias palavras dele. Essa não é a nossa guerra, nós não a começamos. Além disso, a administração Trump ainda não apresentou nenhum plano sobre o que Trump quer dizer quando afirma que a guerra vai acabar em breve. O que isso significa? O ministro da Defesa, Pete Hegseth, declarou na quinta-feira que mas já não há prazos definidos para o fim da guerra. Embora Trump anteriormente tenha mencionado um prazo de 4 semanas e dito que estávamos adiantados em relação ao cronograma, e depois chegou a afirmar que os Estados Unidos já venceram. No fim, o Pentágono solicita ao Congresso $200 bilhões para financiar a guerra. Mas isso não parece nem um pouco com vitória e está longe de parecer que vai acabar em breve. Os Estados Unidos agora transferem soldados para o Oriente Médio. Trump afirma que operação terrestre não seria possível. Ao mesmo tempo, Trump diz, citação, nós destruímos quase tudo o que podia ser destruído. E Pete Hegseth diz que ainda é cedo para dizer se a guerra está seguindo o plano ou não. E aqui vale dizer que as capacidades do Irã de ameaçar sua região diminuíram significativamente em comparação com o que eram antes, 100%. Mas até mesmo a diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, declarou nesta quarta-feira que a base política do regime no Irã está enfraquecida, mas não é crítica. E é óbvio que o regime no Irã tem apenas um objetivo, sua própria sobrevivência, a qualquer custo. Isso significa aumentar o custo econômico para o resto do mundo.
e assim aumentar a pressão política sobre Donald Trump. E já está comprovado que bloquear o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz é uma arma poderosíssima. E é muito estranho que a administração de Trump não tenha previsto o uso de tal arma. E então, de repente, Trump solta uma frase longa, citação: "Eu não estou enviando tropas para lugar nenhum. Se eu estivesse fazendo isso, é claro que eu não diria para vocês, mas eu não estou enviando tropas." Embora já se saiba que os Estados Unidos estão realmente enviando fuzileiros navais para a região do Oriente Médio. E o auge da genial estratégia de guerra de Donald Trump foi a declaração do ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, que sugeriu suspender as sanções contra o Irã para baixar os preços do petróleo, que subiram justamente por causa das ações do Irã. E mesmo que essa declaração seja um blefe destinada a acalmar os mercados de petróleo, ela evidencia uma crise de gestão dessa guerra que está crescendo rapidamente. Então, sim, Donald Trump precisa de ajuda. Mas ele continua arrogantemente insultando os aliados, em vez de admitir que está errado e se unir a eles em um esforço comum. Não se deve atacar os aliados. Por que você continua fazendo isso? Deixo reticências aqui. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal. Considere se tornar um patrocinador deste canal do YouTube, clicando onde se inscreve. O que mais? Deixem seu like e ativem o sininho. Enfim, amigos, obrigado por assistirem. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.